Goiás fica próximo de acerto com o meio-campista revelado nas categorias de base do Cruzeiro. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito do Marco Antônio, como são aí as suas principais características de jogo e o seu provável vínculo com o maior do Centro-Oeste. Além disso, no nosso vídeo de hoje, comentar aqui sobre a provável escalação para esse duelo desse sábado contra o Atlético Paranaense às 8h30, né, dentro do estádio da Serrinha, como o Jair Ventura pode escalar esse elenco para esse jogão complicado dentro de casa. Além disso, comentar também sobre a decisão do Pedro Raul de permanecer no Verdão e as cifras que o Caxiua, time que pertence, né, onde o Pedro Raul ainda tem contrato, quer aí receber para uma provável próxima proposta futura no futebol do exterior. Esses serão os três principais assuntos que quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira os nossos outros vídeos que eu gravei ontem, inclusive eu soltei 3, né, os bastidores aí do Goiás bastante movimentados, inclusive nesse vídeo aqui do sabadão, trazendo mais esses 3 tópicos importantes para vocês. Deixe seu comentário para ajudar também no nosso engajamento aqui dentro do YouTube, combinado? Outro recadinho também importante que quero passar para vocês, nesse sabadão com o jogo do Goiás, nada melhor do que um Mr. Sacada naquele pós-jogo, né? A partida que vai terminar por volta das 10h30. Você pode ou passar saindo ali da Serrinha ou até mesmo pedir, né, no delivery, o Mr. Sacada que faz entregas em toda Goiânia e região. Inclusive aí para você que quer um desafio, te indico o Mr. Sacada por conta do desafio que vale R$400, onde você teria que comer 1 kg e 450 gramas de um hambúrguer, inclusive deixar a foto dele aqui, prêmio de R$400 em 15 minutos. Vou estar deixando tanto o link aqui embaixo na descrição do Instagram do Mr. Sacada, ou para você agendar esse seu desafio, ou até mesmo para pedir um lanche normal, né, para a gente mais comum desse pós-jogo aí do Goiás. Nada melhor, né, do que conferir o Mr. Sacada lá no Alto da Glória, praticamente ali embaixo do Flamboyant. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição também para você conferir e já fazer o seu pedido no Mr. Sacada, combinado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar dessa provável escalação do Goiás diante da equipe do Atlético Paranaense. Verdão que recebe a equipe de Curitiba às 8h30 da noite no estádio da Serrinha, e o técnico Jair Ventura não terá grandes problemas assim, se a gente comparar em relação aos últimos jogos do Goiás, exceto pelo Meia Elvis, que acabou assinando a sua rescisão de contrato ainda no decorrer dessa semana, né? As únicas dúvidas serão para o seu substituto, ou o Felipe Bastos, ou propriamente o Luan Dias. Além disso, existe a dúvida na lateral esquerda, já que 3 jogadores disputam essa posição. O Juan Tavares, né, jogador das categorias de base, é o mais cotado hoje. Além dele, tem ali o Danilo Barcelos e também o Dadá Belmonte para fazer essa função, né? Então, realmente, até que aceitavelmente, o Goiás terá algumas peças à disposição para esse duelo bem complicado dentro de casa, né? O Verdão que atualmente é o primeiro time dentro do Z4 da Série A. Caso vença esse duelo, com toda certeza terminará, né, a rodada um pouco mais tranquila. Até mesmo se houver um empate, vai ter que depender de algumas combinações de resultados, mas é muito importante pontuar, né, nesse duelo difícil, mas com uma equipe como o Goiás que vem mostrando muito poder dentro de casa. O Atlético Paranaense também atualmente é o vice-líder, né, do Campeonato Brasileiro, vem fazendo uma ótima campanha, inclusive no meio de semana eliminou o Libertad do Paraguai na Copa Libertadores, e na próxima semana terá, por exemplo, jogos da Copa do Brasil, assim como o Goiás, né? O Atlético enfrenta o Bahia na fase de oitavas de finais, desta vez dentro de casa. Então irá poupar alguns jogadores. Logo mais também quero falar sobre a provável escalação do rival. Do Goiás, com o Tadeu no gol, os 3 zagueiros com o Ian Souto, o Reinaldo centralizado e o Caetano pelo lado esquerdo do campo. Na lateral direita com o Dieguinho, lateral esquerda com o Dadá Belmonte ou Juan Tavares, ou até mesmo Danilo Barcelos. Meio de campo com Matheus Salles, Caio Vinícius, Felipe Bastos ou Luan Dias, e lá na frente Pedro Raul e Vinícius, nessa provável escalação do maior do Centro-Oeste. O Nicolas ficará no banco de reservas, o Apodi ainda não. Se a gente olhar para o elenco do Filipão, o Atlético Paranaense não poderá aí contar. Tem 4 dúvidas no total, né? Isso porque irá poupar alguns jogadores que disputaram tanto o jogo da Libertadores nesse meio de semana, quanto também para o duelo da Copa do Brasil na próxima quinta-feira, né? Tanto o zagueiro Nico Hernandes, bom zagueirão colombiano, além disso o Hugo Moura, Christian e o Davi Terans, esses jogadores, a tendência é que comecem no banco de reservas. Provável escalação do Atlético Paranaense com o Bento no gol, zagueiros o Pedro Henrique e o Matheus Felipe, substituindo o Nico Fernandes, lateral direita com Orejuela ou Kelvin e na lateral esquerda com Abner Vinícius. Meio de campo formado com Eric, Matheus Fernandes e um pouquinho mais avançado o Vitor Bueno, substituindo o Terans.
lá na frente com o Canóbio, o Vitor Roque e também o Coelho, né? Três jogadores bem velozes, realmente uma equipe bem enjoadinha de se enfrentar. Eu diria que parece muito o Bragantino, né? O Atlético Paranaense, o seu estilo de jogo parece demais o Bragantino, que o Goiás já conhece bem, né? Já enfrentou 3 vezes nessa temporada de 2022. Se conseguir pelo menos emplacar ali alguma dessas boas sequências que teve diante da equipe paulista, acho que pode ter um estilo de jogo semelhante, né? Ao que vai encontrar nessa noite na Serrinha. Inclusive os jogadores que irão substituir, né, os ditos titulares, são bem parecidos. Tanto o Matheus Felipe, bom zagueirão, né, que estava no CSA na última Série B, também o Matheus Fernandes, o próprio Vitor Bueno. É bem verdade que o Davi Terança tem mais qualidade, enfim, pelo menos o Goiás contando com essa boa sequência de jogos, né, para as equipes rivais, tendo que poupar um outro jogador. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa provável escalação do Goiás, quais mudanças você faria, inclusive, né, para esse jogão. Um empate você acha que estaria legal ou tem que buscar os 3 pontos dessa partida bem complicada diante da equipe paranaense? Bora dar sequência no nosso vídeo para falar sobre o mais novo reforço do Goiás para a sequência da temporada, que é o meio-campista Marco Antônio, jogador de apenas 21 anos de idade, que estava na equipe do Cruzeiro nessas últimas temporadas, é revelado nas categorias de base lá em Belo Horizonte, e como confirmou o Globo Esporte, ele que tem vínculo só até dezembro de 2022, a princípio não havia chegado a um acordo com a diretoria do Cruzeiro para essa sua prorrogação, não vem sendo muito utilizado também pelo técnico Pezzolano, uruguaio, né, da equipe do Cruzeiro nessa Série B. Dessa forma deverá rescindir o seu vínculo e assinar aí com a equipe do Goiás em definitivo, como confirmou o Globo Esporte, conversas bem adiantadas para essa sua contratação. Jogador que é bem jovem nessa temporada de 2022, soma até aqui 5 partidas, sendo que a última delas foi lá no dia 19 de março contra a Patrocinense, equipe reserva do Cruzeiro, né? Ele foi titular naquele jogo. Ele que até engatou umas boas sequências de jogos pela equipe do Cruzeiro, principalmente em 2020, no comecinho da temporada, mas teve ali algumas lesões que impediram dele dar uma maior continuidade. Em 2021 também, na temporada passada, na Série B, até que conseguiu fazer algumas partidas. A torcida gosta dele, né? Até confirmei com o meu irmão, né, que é o dono do Cruzeiro News, inclusive vou deixar aqui embaixo para vocês conferirem. Diz que é um jogador que realmente caiu nas graças da torcida, mas que não teve essa sequência de jogos muito por conta dessas suas lesões. Inclusive teve um aprimoramento físico para ficar um jogador um pouco mais forte nessa temporada de 2022 e está aí 100% recuperado de lesão, né, após essas suas pequenas contusões nas últimas temporadas. Ele que está no Cruzeiro há vários anos, né, desde a temporada de 2017, já faz parte do time sub-19, teve suas primeiras chances no profissional em 2020, além de passagens na seleção brasileira das categorias de base. Em 2020 fez suas primeiras partidas como profissional, somando naquele ano 7 partidas no total, né, pelo time principal da Raposa, sendo ali na Copa São Paulo de Futebol Júnior, ainda no Sub-20, 5 jogos, 1 gol marcado, e no Campeonato Mineiro tendo mais 5 atuações naquele comecinho de ano, né? Acabou que teve essa sua lesão e ficou um tempo fora. No ano passado, 11 jogos no total, com uma assistência, ele que tem mais características de ser realmente um jogador armador, né? Um camisa 10 clássico, tem muita qualidade, principalmente nos seus cruzamentos e também algumas finalizações, principalmente nas categorias de base, marcou alguns gols assim. Não acho que seja o cara para chegar hoje e resolver os problemas do Goiás, apesar de ter uma boa qualidade, não vejo assim para chegar o cara, né, e resolver todas essas questões da camisa 10. Mas eu acho que um jogador para pensar em longo prazo, ainda mais ele que vai assinar aí como um contrato em definitivo, ainda o Globo Esporte não conseguiu apurar sobre a duração, né, de contrato do meio-campista Marco Antônio, mas a tendência é que seja ele pelo menos uns 2 a 3 anos. Acho que é um cara que tem muito a evoluir na carreira, pode dar bastante certo já agora, né, com a equipe esmeraldina, o técnico Jair Ventura, que não tem muitas opções para esse meio de campo. Inclusive, ele que trabalhou com o Emerson Ávila nas suas categorias de base. Hoje o Emerson, que ele é um dos auxiliares técnicos do Jair Ventura. A sua passagem no Cruzeiro aconteceu ali no ano de 2015, na equipe sub-20, até o finalzinho do ano de 2018, muitas temporadas, né, consecutivas por lá, inclusive ajudando nessa adaptação ao Marco Antônio, né, principalmente no elenco de cima. Então um cara que já conhece o jogador, muito pesou tanto essa escolha do Goiás, né, para contar aí com o Marco Antônio, nessa sua rescisão lá na equipe do Cruzeiro, e também para o jogador vir atuar agora em Goiânia, né? Acho que é um atleta assim que, como eu disse, para chegar agora hoje na Série A e ser o titular absoluto, não acredito dessa forma. Goiás deve buscar sim mais referências experientes para a primeira divisão. Mas se a gente pensar a longo prazo, se fosse um jogador para chegar de empréstimo, eu não sei se seria
a melhor das ideias, né? Mas para ser um cara para chegar em contrato em definitivo, pode crescer bastante aqui no time esmeraldino também, né? Como eu disse, nessa temporada, apenas 5 jogos, era um jogador que era muito querido pela torcida, acabou que teve essas suas lesões, não conseguiu dar continuidade, mas quando esteve em campo, realmente agradou ali tanto os seus companheiros quanto também os torcedores, né? Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa nova contratação, né? Não é um jogador assim muito bombástico, a tendência é que a diretoria trabalhe um pouquinho mais nos bastidores, mas sendo uma boa oportunidade de mercado para trazer um jogador jovem, né, que tem bastante a crescer ainda, quem sabe uma boa revelação nas próximas temporadas pelo time esmeraldino. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você conhece o Marco Antônio? Você acha que pode dar certo dentro desse elenco do time esmeraldino? Enfim, um jogador que também pode fazer um pouco pelas beiradas do campo, não é tão lento assim, acho que pode agregar razoavelmente dentro desse elenco bastante limitado do técnico Jair Ventura. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, bora falar também sobre a recusa do Pedro Raul para jogar novamente no futebol japonês. Uma notícia que eu particularmente pegou bastante de surpresa, tinha quase certeza que o Pedro Raul iria acertar essa oferta, né? E principalmente a equipe do Kashiwa Reysol, mas aparentemente não. Pedro Raul, assim que soube, né, através do seu empresário dessa oferta, não queria saber mais sobre detalhes. A intenção do jogador é realmente terminar a Série A com a camisa do Goiás, deixar o time esmeraldino na primeira divisão e até mesmo alçou uma meta juntamente com a diretoria de ser o artilheiro da competição. Essas informações tanto do repórter Bruno Daniel, também da Tandara Reis, da Rádio Sagres, e do repórter também o Geliezer Paulo, que tem seu canal aqui no YouTube, né? Então realmente várias informações, dando conta que o jogador quer sim permanecer em Goiânia. Eu mesmo fiquei muito surpreso na hora que chegou essa notícia do Vene Casagrande ontem, né, que tinha essa proposta de 2,5 milhões de euros lá do futebol japonês. Eu tinha total convicção que o Pedro Raul ia deixar o Goiás, não tanto pelo atleta, apesar de que assim, ele não tem obrigação nenhuma com o Goiás, né? É bem verdade que tem o seu contrato, mas o seu principal vínculo é com o Kashiwa Reysol, que tem o interesse de recuperar essa grana investida no jogador ainda lá em 2020, quando pagou quase 12 milhões de reais para a equipe do Botafogo. Então agora surgindo uma nova proposta que beirava na casa de 3 milhões e 250 mil reais, né? Se a gente converter para o real, o Goiás iria ficar com 10% disso, então já daria para o Kashiwa, equipe lá do futebol japonês, recuperar essa sua grana após proposta do Nagoya Grampus, né? Então eu realmente fiquei bem convicto que queria acertar tanto essa proposta, né? O Goiás não teria muito o que fazer, mas não o jogador tendo essa identificação, principalmente com o técnico, né, o Jair Ventura, que apesar de não ser o esquema que favorece muitas bolas para ele, o jogador é o vice-artilheiro da Série A do Campeonato Brasileiro, soma até aqui 7 gols. Então é uma notícia muito boa, né, que realmente eu fiquei muito surpreso, não esperava o Pedro Raul ter essa gratidão toda pelo Goiás e principalmente esse compromisso, né, de tentar um contrato ainda melhor, como confirmou a página do Imprensa Verde. A intenção do Kashiwa agora é uma oferta de o dobro disso, né, de mais ou menos 5 milhões de dólares no finalzinho da temporada. Lembrando que o Goiás inclusive pode receber um pequeno percentual de vitrine caso essa oferta chegue, né? Eu acho que o Pedro Raul tem um potencial bastante grande de defender uma equipe ali do futebol português com certo êxito. Acho que ele se encaixaria muito bem na primeira divisão do futebol de Portugal. Já teve uma passagem por lá na Vitória de Guimarães, né, na equipe B, antes de chegar aqui no Atlético Goianiense. Acho que é um cara que se encaixaria bem nessas condições. Enfim, torcer para ele que ele tenha uma boa temporada agora nessa reta final com a equipe esmeraldina, consiga alcançar essas suas metas. Já pensou, né? O Pedro Raul sendo o artilheiro da competição, um dos 3, 4 ali já estaria de ótimo tamanho, principalmente mantendo o Goiás na Série A do futebol nacional. Seu vínculo com o Kashiwa vai até janeiro de 2024, até mesmo por isso eu pensei que o Kashiwa já poderia meio que desesperar agora e aceitar essa proposta, com medo de perder o jogador daqui a um ano, né? Mais ou menos a partir do mês de agosto, agosto de 2023, já pode fechar um pré-acordo com qualquer outra equipe. Então eu quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, né, sobre essa decisão do Pedro Raul de continuar na equipe do Goiás até a sequência, né, do Campeonato Brasileiro. Eu particularmente fiquei surpreso demais, já dava como certo esse negócio, até mesmo porque o Pedro Raul, que veio para o Goiás, né, já tinha essa intenção de atuar no futebol do exterior, não conseguiu tantas sequências no próprio Kashiwa. No ano de 2021 foram 11 jogos, 3 gols e 3 assistências. Passou também no Juarez, equipe lá recém-formada no futebol mexicano. O Juarez é de 2015, ele que atuou lá no futebol agora de 2022. 7 jogos, 2 gols marcados, também sem conseguir dar grande sequência. E agora pelo Verdão soma até aqui 28 partidas, 14 gols marcados e 1 assistência. Quero saber a sua opinião, né? Você acha que dá para o Pedro Raul ser o artilheiro da primeira divisão e principalmente, né, conseguir que o Goiás permaneça na primeira divisão? E quem sabe uma proposta ali de 5 milhões de dólares, né, no final da temporada. O Goiás poderia pegar aí aproximadamente, fazendo uma conta aqui rapidinha, quase 3 milhões de reais,
caso conseguisse essa taxa de vitrine, né, de 10%. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Inclusive hoje, depois do jogo, tá bom? Mais ou menos ali por volta, o jogo vai acabar umas 10h30, até 11 horas já vai ter aqui o nosso pós-jogo do que foi esse Goiás Atlético Paranaense. Então já pode ativar as notificações. Também deixe seu comentário aqui embaixo para ajudar no nosso engajamento. E confira o link do Mr. Sacada, né? Nada melhor do que dia de jogo do Goiás e ter o Mr. Sacada no alto da glória, fazendo entregas para toda Goiânia e região. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!